Crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Patrícia Magalhães, eu sou professora da Rede Municipal de Ensino de Hortolândia e sou professora da Rede Estadual do Estado de São Paulo. E eu tô aqui para conversar com vocês sobre os instrumentos de medição, como os povos antigos faziam essas medidas e como eles ajudam no nosso dia a dia, desde das coisas mais simples que temos que fazer, como uma receita, até a coisas muito complexas, como a construção de um foguete, viajar pelo espaço e todas as outras coisas que hoje o homem é capaz de fazer com tanta tecnologia. Então, embarque nessa viagem histórica comigo sobre os instrumentos de medição e vamos conhecer um pouco mais sobre a história da humanidade. Em nossa civilização atual, os processos de medição são bastante complexos, a fim de satisfazerem as necessidades da ciência e da tecnologia. Em épocas remotas, o homem utilizou processos simples, suficientes para sua técnica primitiva. Mas quando começou a medir? Começou provavelmente quando ainda nem falava, pois poderia medir ou comparar um peixe com outro a saber qual maior ou menor. Também seria do seu conhecimento que uma certa quantidade de alimento saciava sua fome. Obviamente, eram maneiras intuitivas de medir. A partir do momento em que o homem passou a viver em grupos e à proporção que esses aglomerados cresciam, a necessidade de medir aumentava ainda mais. As maneiras como mediam as grandezas eram bastante simples. Usavam partes do próprio corpo, como o comprimento do pé, a largura da mão, a grossura de um dedo, o palmo e a passada. Utilizavam ainda uma vara ou um bastão. Com o surgimento das primeiras civilizações, tais processos não mais satisfaziam as necessidades dos homens, pois os homens sabiam constatar as diferenças daquelas partes para cada indivíduo. As construções de casas a navios, a divisão de terras e o comércio com outros povos exigiam medidas padrões, que fossem as mesmas em qualquer lugar. Assim, o mercador de tecidos da Babilônia poderia vender sua mercadoria em Jerusalém usando uma vara padrão de tamanho aproximado ao do adotado lá. Ao longo da história da humanidade, as unidades de medidas eram criadas e adaptadas de acordo com a necessidade dos povos. Muitas dessas medidas eram realizadas baseadas em partes do próprio corpo. Por exemplo, o cúbito era uma unidade utilizada pelos egípcios há aproximadamente 4.000 anos. Ela consistia na distância entre o cotovelo até a ponta do dedo médio do faraó. O palmo era também muito utilizado pelos povos egípcios. Essa medida consistia na utilização de 4 dedos juntos e correspondia à 7ª parte do cúbito. Hoje, o palmo ainda é utilizado em medições caseiras. É medido pela distância em uma linha reta do polegar ao dedo mindinho. Os povos antigos, os egípcios, os babilônios, os assírios, os chineses, os persas e os gregos possuíam padrões diferentes de comprimento. A unidade de comprimento dos babilônios era o dedo, aproximadamente 16 milímetros. Usavam também o cúbito, que equivalia a 30 dedos. O pé e a polegada foram, em geral, para esses povos, as unidades de medidas padrões. Algumas unidades ainda são utilizadas por determinados países até os dias atuais. A Inglaterra e os Estados Unidos utilizam a jarda como medida de comprimento. Essa medida consiste entre a distância do nariz à ponta do polegar, com o braço esticado. Nos jogos de futebol, a jarda é utilizada nos momentos em que o juiz precisa marcar a distância entre a bola e a barreira. Para isso, ele faz a medição contando em passos, que é a medida aproximada de uma jarda. No futebol americano,
as distâncias percorridas pelos atletas são registradas em jardas, que medem aproximadamente 91 centímetros. O homem também precisou pesar, ou melhor, comparar massas, pois peso e massa são duas grandezas diferentes. Sendo o primeiro uma força resultante da atração gravitacional. Massa é a quantidade de uma matéria, de um corpo, ou em termos mais físicos é a resistência que ele oferece a uma força aplicada. Nos primeiros tempos, o homem comparava a massa de dois corpos, equilibrando-os em cada mão, até que surgiu a primeira máquina de comparação, uma vara suspensa por meio de uma corda. Os objetos eram pendurados nas suas extremidades e, se houvesse equilíbrio, ou seja, se a vara ficasse na horizontal, eles possuíam a mesma massa. Atualmente, as unidades de medida utilizadas e padronizadas pelo Sistema Internacional de Medidas são o quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Dessas aí que eu falei, a que usamos como referencial é o metro. Enquanto o Brasil utiliza como medida de comprimento padrão o metro, os Estados Unidos utilizam a milha. Temos que uma milha corresponde a aproximadamente 1.609 metros. A polegada é uma unidade de comprimento utilizada no Brasil em casos isolados, mas é muito usada em países como a Inglaterra e sua medição possui a relação com um centímetro, de forma que uma polegada corresponde a aproximadamente 2,54 centímetros. Na aviação, verificamos uma unidade usada na determinação da altura, o pé. Quando um avião precisa informar a sua altura, ele utiliza essa unidade, comunicando aos passageiros e informando a torre de comando que a sua altitude correta. Atenção, senhores passageiros, estamos a 10.000 pés de altitude. Atualmente, temos instrumentos capazes de medir tudo: o tempo, o relógio, o nível de ruídos, as distâncias, a altura, o peso, a massa, as correntes elétricas, a temperatura, a capacidade. Quantos copos de requeijão, por exemplo, cabem em uma jarra de 1 litro? Você sabe? Que tal fazer essa experiência e me contar aí nos comentários? Essa foi a nossa aula de hoje sobre medidas de comprimento. Como o homem ao longo da história conseguiu medir as coisas e chegamos até hoje nessas medidas padronizadas. Em casa, quais medições você faz? Você faz para medir a porta? Você usa que instrumentos de medição? Se você fosse medir, por exemplo, o tampo de uma mesa, que instrumentos de medição você poderia usar aí na sua casa? Topa fazer essa experiência? Depois você registra aqui nos comentários para eu saber como você realiza as medições na sua casa. Nós podemos usar vários instrumentos de medições. A régua, que é o que temos mais comum na sala de aula para medir, e ela é dividida em centímetros. Nós podemos usar uma fita métrica, que é como as costureiras fazem as medições para costurar as roupas na medida certinha do nosso corpo. Nós temos também o termômetro, que é quando usamos para medir a nossa temperatura, para saber se estamos ou não com febre. Temos também a trena, que é como provavelmente o papai ou algum adulto da sua casa mede o tamanho da parede, o tamanho da janela, para saber a quantidade de material que ele deve comprar. Então nós podemos fazer várias medições e eu convido você que está aí me assistindo a fazer essas medições na sua casa. E depois me conta, porque eu quero saber de que jeito que você mediu essas coisas que eu falei aqui, por exemplo. Um beijo grande para vocês, espero de verdade que vocês tenham gostado do nosso vídeo. E aí, aprendemos como os povos antigos faziam as medições?
Eles usavam que tipo de parte mesmo? Eles usavam partes do corpo, o pé, o passo, o tamanho do braço, né? A distância entre o nariz e a ponta do dedo médio do faraó, lembra? E são essas as medições que está lá no EMAI para a gente fazer. Então eu convido vocês a fazer a atividade do EMAI, depois contar aqui para mim como é que foi essa experiência de medir as coisas na sua casa. Um beijo para vocês, coração, e até o próximo vídeo. Tchau! Aí até da mesa, ou o comprimento da distância da porta de entrada até E como você faz para medir também?